Bate Shalom, amados irmãos, em nome de Jesus. Uma palavra que me veio, que eu queria falar, e é sobre aquele verso que fala da Bíblia. Pega tudo que tu tens e dá aos pobres e me segue. Que Jesus Cristo ele fala para aquele jovem rico. Por que ele falou isso? A gente sabe que no sacerdócio levítico, os levitas eles não podiam ter nada, nenhum bem, não podia ter nada. Nem o sumo sacerdote supremo da ordem de Melquisedeque, que é Jesus, muito menos a gente que pegaria e seguiria ele, né? Claro que para você ter esse ofício de seguir Jesus e ser você realmente igual os apóstolos eram, é uma coisa para muito, 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 muito poucos. É uma coisa assim que tem toda uma estrutura que hoje em dia não se tem mais, porque tudo está corrompido, tudo está entregue ao inimigo, infelizmente. E por que Jesus ele falou isso? Porque aquele jovem rico seria um dos apóstolos. Pega tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Por isso, foi por duas coisas, claro. Foi também o jovem rico ele tirar aquela coisa que tinha no coração dele, aquela idolatria ao dinheiro. Mas além disso, foi também para ele ser igual aos levitas. Todo mundo que quer seguir a Deus 100% tem que tirar o que tem de valor de dinheiro e seguir a Deus. Claro que na nossa situação atual, nossa forma de seguir a Deus não é como a gente. Das 12 tribos de Israel, por exemplo, os levitas eram uma das 12 tribos. Se você quiser dividir a tribo de José por dois, são 13 tribos de Israel, na verdade. Porque a tribo de José é dividida em duas. E a de Levita, a dos levitas, ela é a 13ª. Por quê? Porque ela, na verdade, ela ficava na tenda, ela não tinha nada de posse material, só tinha a palavra de Deus. E é isso, é para poucos. É para uma das 13 tribos de Israel, se a gente contar de José como duas, como elas realmente eram. Então é para uma das 13 tribos de Israel, a tribo de Levi. E aí, imagina, dividir um por 13. Então seria, dentre o povo santo, dentre tipo uma igreja, seria 1/13 das pessoas, isso claro, contando de uma forma grotesca, que teria esse ministério. Ainda mais nos tempos de hoje. Então, é uma coisa para muito, muito, muito poucos. Eu mesmo não me encaixo ainda, pelo menos. E quando a gente lê aquela passagem, tem gente que começa a ficar assim, uai, mas Deus quer que tu não seja pobre? Não. Pega e dá tudo o que tu tens. É só você dar o que você tem. Qual que é o mandamento que Deus ele fez? O mandamento que Deus fez é você dar 1/10 do que você ganha aos pobres, se você quiser. É voluntário o dízimo. Você quer dar para a igreja? É voluntário. Porque Deus, por que os levitas recebiam dízimo? Porque eles eram pobres, eles não tinham nada. Para você pensar numa forma mais lógica, eles não recebiam dinheiro, eles recebiam comida e roupas. E da mesma forma os apóstolos, que como os levitas, como os sacerdotes em seu sumo sacerdote, eram sacerdotes menores, eram juízes menores do que Jesus, claramente, os 12 apóstolos e muitos seus seguidores eram assim, não tinha nada por causa disso. É uma questão de forma, né? De hierarquia. E hoje em dia a gente não tem hoje em dia uma estrutura, uma igreja, uma unidade para poder fazer como eles e não fazer, não dar tudo que a gente tem. Mas a gente pode dar espiritualmente tudo que nós temos e seguir a Deus. O que é tudo que a gente tem? Dá todo o nosso coração, dá todo o nosso amor, dá toda nossa compreensão, dá toda a nossa confiança, dá toda a nossa amizade para Deus. Tem que dar tudo, colocar Deus acima de tudo. É isso que ele quer. O que Deus vai fazer com o dinheiro? Deus ele falava isso, de dar tudo que a pessoa tem para se desprender do dinheiro. Hoje em dia é muito difícil a gente pegar e dar tudo e ficar morrendo e ficar caçando comida no lixo. Não dá, não dá, não é assim. A gente não tem uma estrutura para isso, ainda mais nesses tempos atuais. Então,
O que Deus ele quer simplesmente é isso. Dar tudo que tu tens, todo o teu coração é uma coisa espiritual. Hoje em dia, para nós, que queremos ser povo de Deus. Mas eu creio que um dia, alguns de nós ainda terão esse chamado poderosíssimo. Glória a Deus. De se desprender completamente. Um chamado como os apóstolos tiveram. É um chamado difícil, irmãos. Muito difícil. Mas glória a Deus por aqueles que têm, porque eu sei que é elevada a glória que eles vão ter. Porque imagina, dar tudo que você tem, não tem mais nada. Tem que ter uma fé tremenda, uma força tremenda e uma dedicação tremenda a Deus. Porque você não vai ter nada, você vai viver pela fé. E, claro, o que mais falta para nós hoje em dia é a fé. Temos que reconhecer isso. Mas um dia ainda teremos essa fé desses homens que morreram bravamente para trazer o evangelho que hoje em dia as pessoas deixam esquecido num cantinho na Bíblia deles. Um dia nós teremos. Glória a Deus, em nome de Jesus. Paz seja convosco, meus queridos. Shabbat Shalom.